Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo e hoje estamos no ar em mais uma edição do nosso querido, amado e não tão respeitado, mas ama vocês, do nosso querido Pipoca Vegana / Pipoca Instantânea. Ainda estamos com problemas técnicos, mas não podemos deixar de estar on. Afinal, o cinema não para e a arte também não para. Antes de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais. Estamos disponíveis no TikTok, no Thread, no Instagram e no Twitter. E também que você nos ouvisse não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros streamings, porque estamos on em qualquer lugar. E também falando em on, nada melhor do que ficar on no mercado digital, não é mesmo? Então se reinvente a sua marca na internet e tenha os serviços da V-Market. Isso aí, se você quiser ter um serviço de qualidade, nada melhor do que a V-Market cuidar das suas redes sociais. Então siga já a V-Market. E hoje, meus amigos, vamos falar de um filme que tá ganhando boca a boca, será? Eu acho que esse filme tá tendo uma repercussãozinha boa. Começou uma repercussãozinha no Twitter, teve uma estreia silenciosa, mas contando com bons atores, esse filme tá tendo uma certa repercussão e não podia deixar de estar no nosso amado podcast. Hoje iremos falar do filme 16 Facadas. Isso, uma boa programação para o Halloween. Afinal, um bom filme para o Halloween, esse filme que tá ganhando boca a boca, tem um bom elenco. E você pensa, por que não? E nada melhor do que você escutar a nossa review aqui no Pipoca Vegana. E cara, vamos lá falar um pouco lá desse filme. Eu vou falar por mim, nas minhas impressões. Cara, eu particularmente eu vi esse filme no Twitter. Eu tava vendo, porque nos cortes e tal, será que é interessante? Aí eu vi lá na Amazon, eu pensei, será que vale a pena? Por que não? E dei uma chance, falei, já que estamos num período assim de Halloween, vamos ver se é bom. E cara, eu vou falar pra você que esse filme é um filme legalzinho, é um bom entretenimento, um entretenimento gostosinho de assistir. É meio que uma mistura de Halloween com a morte da Parabéns, mas com uma viagem do tempo bem mais elaborada e eu acho que um pouco mais atual e um pouquinho menos carismático. Não que o filme seja ruim, não, claro que não, mas eu pontuo que esse é um filme que se levou a sério muitas vezes, mas é um filme legalzinho, um filme que vale a pena você ver com a família e vale a pena você ver sozinho numa sexta-feira à noite, sem nada pra fazer, com rolês desmarcados e principalmente numa sexta-feira 13, ou numa sexta-feira, por exemplo, de Halloween. Véspera de Halloween no caso, então, por que não, né? Isso é bem específico, né? Cara, vamos lá já falar do roteiro desse filme já. Igual eu falei no primeiro bloco, esse filme traz um pouco do que deu mais ou menos certo na morte da Parabéns. E também faz bastante referências, por exemplo, à franquia Halloween. Muitas takes assim, traz a expressão, já vi isso, a trilha sonora, o assassino tá naquele lugar, a máscara, tudo mais. Aí pensa, interessante. Não é um filme que se leva, não é um filme pra você se levar a sério. Por mais que o filme, ele tenta se levar um pouco a sério, não é pra você se levar, é um filme tipo legalzinho, não é muito a fim de fazer você pensar, mas sim fazer se divertir. Afinal, o filme propõe isso desde o começo e não só pelo elenco, mas também por tudo que ele se propôs, né? E sendo produzida pelo Jason Blum, pra quem não sabe, Jason Blum é um dos maiores produtores do cinema de terror moderno. Esse filme já começa com uma introdução muito boa. Afinal, tem a personagem da Jamie, que infelizmente tem a mãe dela assassinada, que é a personagem da Pen. E para querer fazer isso, ela decide voltar no tempo. Afinal, a colega dela, a melhor amiga dela, quer fazer uma máquina do tempo para a da escola, simplesmente assim, né? E falou, por que não salvar minha mãe? Só que ela quer salvar a mãe dela no momento que ela está sendo atacada pelo assassino, que acabou matando a mãe dela, e ela acaba voltando para 1987. E cara, nesse começo eu gostei, tá? Eu gostei desse começo, eu achei bem legalzinho, pra falar a verdade.
Não que o segundo e terceiro ato foram ruins, mas eu acho que, tipo, o núcleo da personagem da Jamie, o luto dela, essa parte dela não está tão adequada com o passado, isso não deixar de lado. Assim que ela pisa em 1987, tem um pouco disso, mas depois o filme vai largando um pouco disso e faltou aquela, por exemplo, diferença de tempo que poderia trazer um pouco mais de ar da graça, poderia agregar um pouco mais para o roteiro. Mas também uma coisa que eu gostaria também de falar é o quanto o arco dos anos 80 foi um arco que eu achei que ia se perder muito. Achei que, tipo, cara, assim que ela visse que a Pen não era essa mãe tão bondosa, né? Isso a interferir, ia fazer ela ter algumas decisões e tal. Cara, isso conseguiu se manter com um segundo ato muito legal, muito divertido. Eu acho que o primeiro foi muito interessante, o segundo foi um pouco desgastante, mais o arco das personagens da mãe dela mais jovem, as amigas dela mais jovem, o pai dela mais jovem. Conforme foi se passando, aí legal, conseguiu se manter o personagem também do xerife ali também, as amigas sendo assassinadas, tudo acontecendo, vendo a adolescente assassinado pique era nos filmes de terror dos anos 80/90, conseguiu trazer um certo tom de ineditismo, mas vai totalmente no contraponto do que era proposto no começo, que era você ver o luto e o desespero da Jamie em querer trazer a mãe de volta. Isso foi se perdendo pelos momentos mais, tipo, engraçados dos pais dela, né, que estão em 2023, uma versão mais nova, né, nos anos 80. Eu achei que isso foi se perdendo ao longo dos atos e foi um pouco desbalanceado e entregou um terceiro ato muito corrido. Eu achei um terceiro ato muito corrido. Eu acho que essa pressa deles tentarem terminar logo o filme de uma maneira que não acabasse prejudicando ninguém, que não acabasse matando a mãe dela, ou não acabasse matando o pai, por exemplo, que afinal eles receberam facada, mas só os outros que tiveram morte mais violenta. Afinal, quando o assassino chegava ou perto da Jamie, ou da Pen, ou talvez do Blake, ele dava uma travada absurda, mas nos outros não tinha jeito, aí matou geral mesmo. Mas, cara, entregou um terceiro ato um pouco corrido e um final que perdeu a oportunidade de ser tão carismático igual o decorrer do filme, e também e tão carismático ao quanto do arco dos adolescentes dos anos 80. E só antes da gente entrar no tópico atuação também, que eu acho que deva ser o principal diferencial desse filme, o roteiro, ele peca um pouco, ele tem um roteiro um pouco desbalanceado, igual eu falei. Ele pega muito da franquia Halloween, mas também com essa pitadinha de a morte dá parabéns, algo que também utiliza algo mais de volta para o futuro também, mas ele pega um pouco na falta, por exemplo, de profundidade que a personalidade Jamie poderia ter. Eu tava com mais medo da P morrer do que, por exemplo, da Jamie morrer. Então acho que o roteiro peca muito nisso, em desviar muito o foco da sua protagonista, mas ainda assim tá bem longe de ser um filme ruim. E, cara, eu também achei os detalhes técnicos desse filme, que tanto os efeitos especiais quanto também a fotografia desse filme bem básica. Igual a gente sempre fala, né, os filmes de terror / suspense moderno, ele tenta utilizar bastante do jumpscare, mas esse filme peca, né, no momento que o jumpscare você pensa, isso é jumpscare, sabe? Tipo, será? Era pra assustar? Sabe aquelas brimbinhas que você solta na rua e você pensa, pum, vai assustar? Assusta tipo seu sobrinho? Então, algo mais ou menos nesse sentido. Mas peca um pouco nos detalhes técnicos desse filme, não tem tanta, como se fala, tanto primor, tanta fotografia. Os efeitos especiais também não, mas eu vou tentar dar uma relevada, afinal foi numa plataforma de streaming, então o orçamento desse filme deve ter sido um pouco mais baixo para fazer tais efeitos, afinal, mas também, né, se você vai fazer efeitos de viagem no tempo, tenha investimentos à altura.
Mas uma coisa também tem que falar dos detalhes técnicos em si, é o figurino. Como o figurino desse filme é bom. Cara, que figurino bom. Se mantém muito atual e conseguiu se localizar com a data em que a maioria, que grande parte do filme se passava, que são os anos 80. Que, cara, figurino, detalhes não poderiam ser melhores, mas no caso o figurino conseguiu salvar os detalhes técnicos desse filme. E cara, vamos falar das atuações, não tem como a gente não falar desse filme sem falar das atuações. Cara, esse filme tem o Randall Park, que ele mal apareceu, mas também acho que não era espaço para ele aparecer, ele como o xerife Dennis Lin. Tem a Aliana Liberato, que voltou, né, eu gosto muito dessa atriz, gosto bastante dela, e fico feliz que ela tenha voltado a fazer filmes mais movimentadinhos, né, afinal ela participou de Pânico 6 e participou desse filme novamente. Ambos não tiveram tanto tempo para se destacar. Eu acho que desses dois, quem mais se destacou foi a Liana Liberato, que foi semelhante igual às outras, o núcleo das meninas meio que malvadas no caso, mas morreu cedo, então não tem muito o que avaliar, mas eu gosto muito dessa atriz e o tempo que ela tava de tela entregou uma personagem que tipo, morreu, mas não trouxe, por exemplo, carisma. Igual, por exemplo, a outra amiga, né, que infelizmente acabou falecendo por último. Mas é uma boa atriz, eu gosto muito dela e trouxe carisma, que ela sempre traz, é uma atriz incrível. E também, pra quem não se lembra, tá o Lotin Murun, o ator que fez As Branquelas, é o pai da Betty Cooper em Riverdale. Cara, ele estava nesse filme também. Tanto a versão jovem dele quanto ele, cara, ele não tem também muito o que falar dele. Mas, porque ele apareceu pouco também, mas eu gosto muito dele, pra quem não se lembra dele das Branquelas, é um ator fenomenal, e gostei muito dele. E também ele faz par com a Julie Bowen. Pra quem não sabe que é a Julie Bowen, você tá cometendo um grave erro na sua vida, porque você não viu Modern Family e você não reconheceu a Claire Dunphy. Cara, não tem jeito, eu amo a Julie Bowen, e cara, impressionante como qualquer papel que ela estiver, ela vai ser minha atriz favorita. Claro, não é a melhor atuação desse filme, bem longe de estar. Mas eu acho que ela tem muito carisma, ela consegue entregar, tipo... por exemplo, na cena da morte dela eu fiquei bastante sentido, confesso que me pegou bastante. Porque ela consegue trabalhar com todas as desenvolturas do ator, tanto a desenvoltura humorística quanto a desenvoltura dramática. Então ela é uma atriz muito, mas muito boa. E eu vou usar pra vocês, acho que esse é um momento um pouco polêmico desse podcast, pelo menos desse episódio. Eu achei melhor a Julie Bowen do que a Kiernan Shipka. Pra quem não sabe quem é a Kiernan Shipka, ela fez a Sabrina na série da Netflix, da bruxinha Sabrina. E cara, eu gosto muito da atriz, eu gosto muito da Kiernan Shipka, mas o problema é que nesse filme ela não tava bem. Eu acho que não foi nem culpa do roteiro, tá? E dessa vez eu vou colocar um pouco mais de culpa na atriz. Eu acho que faltou um pouco mais de repertório para ela. Como assim repertório? Pô, ela participou de Sabrina, participou de outros filmes da Netflix. Como assim repertório, Enzo? Eu acho que nesse filme ela não atuou bem. Tipo, por exemplo, na cena que exigia dela chorar, exigia ter um pouco dela ter uma carga dramática maior, ela não entregava, ela entregava algo, por exemplo, mais forçado, algo mais, sabe, não convencia tanto. Então, ela não conseguiu sustentar, por exemplo, o arco dela como protagonista. Pra mim, a mãe dela, a que apareceu por pouco tempo, que no caso foi a Julie Bowen, conseguiu ser melhor do que a Kiernan Shipka. Mas não, a Julie Bowen não é a melhor atuação desse filme pra mim. Pra mim é da Olivia Holt, que faz a versão nova da Pen. Que, cara, que atriz boa. Meu Deus, que atriz boa, mano. Eu não esperava que ela fosse ser tão boa. Ela tem apenas 26 anos e é muito nova no mercado ainda. Não tem muito filme conhecido ainda na bagagem. Mas tem há 7 anos aí na caminhada. Eu gostei muito dela mesmo. E, cara, eu quero ver mais dela, sabe? Eu sei que ela participou da série lá da Marvel, Cloak and Dagger. Mas eu quero ver muito mais dela, eu gostei muito. Ela conseguiu, tipo, eu acho que tanta carga dramática, que não foi tanta, mas principalmente a humorística conseguiu destacar ela no papel, assim, do filme mesmo. Então eu gostei muito
como ela salvou pra mim, no meu ponto de vista. Ela conseguiu dar um fôlego a mais, conseguiu dar um respiro, tanto para o segundo quanto para o terceiro ato desse filme. Pra mim, a melhor atuação, sem sombras de dúvida, desse filme. E é isso, minha rapaziada, 16 facadas no filme da Amazon Prime, que vem saindo um pouco aí da bolha e já precisar fazer um review sobre esse filme. Cara, é um filme muito divertido, é um filme divertido, não é um filme, nossa, inovador, bem longe de ser inovador. Não é o melhor filme do ano, não é bem longe de ser o melhor filme do ano. E também tá sendo bem longe de ser o melhor filme da Amazon aí também. Mas é um filme divertido, é um filme que por mais que tenta se levar um pouco mais a sério, não é pra você assistir a sério, é um filme pra você, tipo, é isso, sabe? Tô de boa num domingo, sábado, sexta-noite, e vou assistir esse filme porque é um filme legalzinho, um filme que foi lançado na época do Halloween, e é um filme de Halloween mesmo, então eu recomendo bastante. 16 facadas, é um filme muito engraçado, é um filme que ensina algumas liçõezinhas, por mais que a protagonista não conseguiu salvar, não conseguiu justificar o seu posto. Então, cara, eu vou dar nota 7 para 16 facadas. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui, eu agradeço a audiência de vocês. Interaja lá com a gente nos comentários, dá um like nesse vídeo. E também nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis tanto no TikTok, quanto no Thread, quanto no Instagram e quanto também no Twitter. Não se esqueça também de nos ouvir não só no YouTube, mas também no Spotify, no Deezer, Google Podcast e também outra plataforma de streaming. E também não se esqueça, principalmente, de seguir a V-Market. Afinal, se você quiser ter uma presença diferenciadora no mercado digital, conte com a V-Market. E é isso, rapaziada, vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau!